Fala aí, pessoal, mais uma rodada, mais um final de semana recheado de jogos que se passou, que acabou, jogos no sábado à noite e também no domingo do dia à tarde inteira. Tivemos aí então por finalizado a 15ª rodada do Brasileirão. Estamos chegando no fim já do primeiro turno e o Brasileirão está cada vez mais agitado, cada vez mais disputado, mais gostoso de assistir. Jogos interessantes, jogos bons tivemos nesse final de semana. Mas antes de falar para você sobre o Brasileirão, sobre o que aconteceu, peço que você se inscreva no canal, deixa seu like, curte aí, compartilha, beleza? Sei que é difícil às vezes compartilhar com alguém, mandar, por mais que seja apertar aí na setinha aí, compartilhar, encaminhar para alguém, possa ser mais difícil, mas faça por favor o mais fácil, que é dar um like aí, que é se inscrever, beleza? Porque eu vou estar lançando bastante conteúdo agora, não tô lançando tanto conteúdo diferenciado, alguma coisa diferente, a não ser os pós-jogos, né? Tanto porque tá tendo a gente tá num mês aí, numa semana aí, é muito importante de vários jogos importantes, mata-mata de Euro, Copa do Brasil, Copa América e Brasileirão. Então, quando aliviar um pouco, eu vou estar produzindo alguma coisa mais elaborada, mais diferente, pra gente estar curtindo e acompanhando junto, beleza? Você que gosta de futebol, então dá essa força, dá essa moral pra nós. Vamos começar pela rodada, é uma rodada agitada, que começou no sábado com Cuiabá e Flamengo recebendo o Cuiabá ali no Maracanã. Só que o Cuiabá começou querendo estragar ali a noite dos cariocas, estragar a noite dos flamenguistas, abrindo ali 1-0 logo no início, aos 6 minutos com o Derek Lacerda. Mas o Cuiabá não conseguiu segurar esse resultado e Pedro ali no segundo tempo, ele com uma linda assistência do Ayrton Lucas, Pedro que é artilheiro do campeonato com 7 gols, vai lá e empatou. E o Cuiabá, a única coisa que o Cuiabá conseguiu fazer, não conseguiu segurar a vitória, mas pelo menos um empate conseguiu segurar e levou um pontinho para casa. Já o Flamengo com empate, com um gostinho de derrota, pois poderia ter saído com a vitória e ter mantido pelo menos a curta diferença de pontos com o segundo colocado que tinha, né? Líder isolado com 3 pontos de diferença, agora cai essa diferença. E no outro jogo, no outro estado, no estado de São Paulo, tivemos ali no Morumbi, São Paulo contra Red Bull Bragantino, vamos assim dizer, um clássico paulista. Porque ultimamente Red Bull tem crescido aí bastante no cenário do futebol, principalmente no cenário de São Paulo, do estado de São Paulo ali, fazendo, já que não temos o Santos, né, rebaixado para a Série B, o Red Bull Bragantino tem assumido esse lugar, esse espaço aí, deixado essa lacuna que o Santos deixou. E tem sido ali a quarta força do estado de São Paulo, ou se não a terceira força hoje, porque o Corinthians está mal demais. Então tivemos ali esse jogo, um jogo bem pegado, porque os dois times vêm embalados de bons resultados, de bons desempenhos, só que os dois times vieram com desfalques consideráveis na sua escalação principal, né, do time titular. O São Paulo com Caleri e Ferreirinha suspenso por conta de cartão amarelo e desfalcaram o time. E do outro lado, o melhor jogador do Red Bull Bragantino, ex-São Paulo, né? Não conseguiu ali criar manter a lei do ex, pois não estavam presentes. Elinho, que tem sido ali uma válvula de uma engrenagem principal nesse time do Red Bull Bragantino, sejam com assistência ou com gols. E tivemos logo no um jogo pegado e no segundo tempo ali, num belo cruzamento, um chute, né, uma saída, uma cobrança de tiro de meta do Jandrei. Ele encontrou o Lucas, que dominou, foi carregando pela lateral, e encontrou o André Silva logo na entrada da área, que entrou na área e ali no bate e rebate o zagueiro afastou um pouco mal, o Luiz Gustavo interceptou e o Rato ali fez um lançamento, fez o passe para o Luciano na grande área ali, chutando de primeira, e o goleiro dá o rebote pro primeiro gol ali, que é um gol de oportunismo do André Silva, que tem aproveitado as oportunidades que tem dado, marca o seu segundo gol no Campeonato Brasileiro. O primeiro gol tinha sido contra o Vasco e agora não faz o segundo gol ali, abrindo 1-0 para o São Paulo e deixando já um pouquinho de tranquilidade. E no finalzinho, o Nestor sofre o pênalti, empurrado por trás na área, sofre o pênalti, Luciano pega a bola, vai bater, bate, né, mal, né, porque ele não coloca muito pro canto, só bate forte, o goleiro
defende, mas tem a sorte, o Luciano tem a sorte da bola resvalar na trave e no rebote voltar para ele e ele ali livre empurrar, fazendo 2-0. Um destaque bom para o São Paulo é a volta do Bobadilla, né, o meio-campista que estava com a seleção do Paraguai. Após a eliminação da seleção na Copa América, ele retorna e também vai ter o retorno de outros jogadores, no caso o Rafael, que estava ali, e o Ferrarese, né, que vão ambos com as suas seleções ali, o Rafael com o Brasil e o Ferrarese com a Venezuela, e ambos eliminados já vão voltar e vão estar disponíveis para o próximo jogo. Tivemos né, no domingo, um clássico estadual. Um clássico estadual porque, na verdade, todos os grandes jogos que temos bastante clássico regional, clássico estadual, entre outro clássico nacional, essas coisas, né? Porque são grandes times de grandes histórias disputando um contra o outro. E dessa vez tivemos ali Cruzeiro e Corinthians, Cruzeiro recebendo o Corinthians ali no Mineirão. Cruzeiro que tem feito bons jogos. Alguns eles têm perdido, mas ele tem vendido caro. Tem feito o adversário trabalhar. Outros foi por descuido do Marlon, que foi expulso 2 vezes, né? Contra o São Paulo, e outra vez não lembro agora contra quem, mas também foi expulso, cartão vermelho direto por infantilidade, entrada bem perigosa. Questão de bobeira, por vacilo. E isso daí desfalca o time durante o jogo, fazendo com que o time perca ali qualidade e fique em números menores e perdendo assim o jogo, né? Complicando no resultado. Afeta tudo. E o Corinthians, a gente já sabe. O Corinthians, eu pensei que o Corinthians tinha tido uma injeção de ânimo, embora tenha jogado um pouco mal contra o Vitória, mas com os golaços do Garro ali, e no finalzinho o gol do Giovani, pudesse ter trago, sei lá, um ar de esperança, assim como foi pro Vasco em algum momento, que começou a jogar bem, vamos falar mais à frente, com aquela goleada em cima do São Paulo, né? Às vezes uma vitória pode mudar tudo, pode trazer ânimo, mas não foi isso, não. Notamos que não foi isso. Corinthians jogando muito mal, dominado, foi 100% dominado pelo Cruzeiro, que poderia ter feito muito mais gols, poderia ter goleado bem mais, mas o Donelli ali salvou, teve 1 ou 2 defesas importantes para não afetar mais o placar, mas logo no início o Matheus Pereira, numa escapada ali, num passe que ele recebeu do Gabriel Veron, ele chuta bem, chuta rasteiro, fazendo 1-0 ali, sem chance pro Donelli, e depois já no finalzinho do primeiro tempo o Barreal, com assistência do Lucas Romero, amplia o placar 2-0, levando o Cruzeiro em vantagem para o segundo tempo, para o intervalo. Voltando do intervalo já, sem chance do Corinthians querer no segundo tempo esboçar uma reação, fazer aquele golzinho rápido para depois pressionar para o empate, não conseguiu. Quem fez essa estratégia, quem foi feliz e fez o gol rápido foi o Cruzeiro, abrindo ali, ampliando mais ainda a vantagem para 3-0 com o Gabriel Veron, que jogou muito bem, foi muito bem. E ali o Corinthians ainda sem técnico, né? O Corinthians ainda com interino ali, meio perdido, sem saber o que fazer, começa a fazer umas substituições, mas de nada adianta, o time acaba não esboçando nenhuma reação e perdendo de 3-0, poderia ser mais, teve um gol anulado no finalzinho do Arthur, senão seria uma goleada bem maior. No outro lado ali mais para cima, no Nordeste, tivemos ali o Fortaleza encarando o Fluminense. Fortaleza que está invicto na sua casa. Fortaleza que até então estava invicto, não havia perdido nenhuma no Brasileirão na sua casa e continuou mantendo essa marca aí, continuou invicto, pois venceu o Fluminense, que está mal, está jogando mal. John Kennedy não jogou nada. Guga não jogou nada. Keno nada. Martinelli nada. O time está muito mal. O time tá sem Renato Augusto, não jogou nada. Ganso, o time inteiro. O Cano continua o jejum dele de gols, sabe? Mas também o time não produz. E as bolas, às vezes que produz, ele não. Como ele tá nessa fase bem ruim junto com todo o time, ele não tem feito. Antigamente ele era mortal, bastava ter 1 ou 2 chances, ele fazia, mas a fase não é boa para ninguém. O único que ainda se salva, tem se salvado, mesmo numa idade já elevada, é o Fábio, que tem feito grandes atuações, mas é aquilo, né? Quando o seu goleiro ele é sempre o melhor, tem alguma coisa errada com o seu sistema defensivo ou com o seu meio campo.
Então, é de se pensar e de tentar fazer uma mudança total aí. Vamos ver o que o Mano Menezes vai tentar fazer, mas é mais uma daquelas causas impossíveis, né? Pode sim ser que o Fluminense venha a ser um Fortaleza 2.0, porque quem se lembra que o Fortaleza ele ficou um bom tempo do campeonato em 2022 ali na zona de rebaixamento, né? Virou o turno na zona de rebaixamento e depois ele alavancou indo ali até chegar a conquistar ali vaga para a Libertadores. Mas o ritmo que tá, a média de idade do clube, dos jogadores não vão ajudar, eu acho, a ter essa retomada, a ter esse embalo, pegar um embalo no segundo turno. Então, cada vez mais o Fluminense vai se afundando e o pelotão que está um pouquinho à frente dele vai se afastando. Já mesmo se vencesse hoje, precisaria vencer mais uma para tentar alcançar o 19º colocado ali, né? Como o Fluminense está na lanterninha, aos 56 ali, aos 11 do segundo tempo, o Lucero foi lá e cravou mais ainda a esperança do Fluminense de vencer, fazendo 1-0 e mantendo o resultado até o final, 1-0 Fortaleza, que está jogando bem na sua casa, e Fluminense que vai mal a pior. Já lá no sul, em Caxias do Sul ali, tivemos numa tarde fria, um jogo bem difícil ali do Grêmio, um placar bem inesperado, né? Tá que o Juventude tem jogado bem, os jogos que tem feito, tem jogado muito bem, até mesmo às vezes as derrotas que estão tendo também é uma dessas equipes que tá vendendo caro, né? A gente tem bastante equipes pequenas, assim, de menores expressão, jogando muito bem, vendendo bem caro as suas derrotas, fazendo com que o time adversário trabalhe muito, jogue muito, ou então conte com alguma parte da sorte e azar do outro lado para sair vencedor. E não foi o caso do Grêmio hoje. Muito pelo contrário, o Juventude com o Gilberto num chute bem no cantinho rasteiro, fora da área, com assistência do Jadson, abriu 1-0. E depois, 7 minutos depois, com o João Lucas, que tem feito boas partidas pelo Juventude, 2-0. E já ali no finalzinho do jogo, aos 28 ali mais ou menos, aos 30, aos 37 ali do segundo tempo ali, Eric Farias, com mais uma assistência do João Lucas, fez ali o 3-0, deixando o Grêmio também em situação complicada, embora o Grêmio tenha jogos a menos, mas mesmo assim, né, não dá para ficar contando com essas vitórias, né? Precisa resolver, ou porque não tem como, né? Ficar contando com aquilo que você não tem certeza. Pode muito bem vencer, como pode muito bem também perder. O Grêmio, que estava vindo de uma grande sequência de derrotas, venceu o Fluminense e depois mantém agora essas quedas, né? Não está indo muito bem das pernas o Grêmio. Mas o Renato Gaúcho, na sua coletiva, disse que eles vão sair dessa situação, mas vamos ver se ele só tá falando. Ele com certeza que ele tem falado isso aí para animar o pessoal, manter o ânimo, manter a torcida empolgada para torcer, para ajudar cada vez mais, mas é difícil. Ainda no Sul, tivemos ali um jogo muito legal por conta da volta do Internacional no Beira-Rio, né, depois de toda aquela inundação, de toda a tomada do campo pela água, de toda aquela dificuldade que eles passaram ali, depois de 70 dias, né, conseguiram mandar um jogo ali novamente. Foi legal ali o início do jogo, antes de começar todo o jogo, subiram os funcionários, os trabalhadores que participaram ali dessa manutenção, dessas obras de recuperação do estádio, do gramado, de limpeza e tudo, e foram ali saudados pela torcida, a torcida aplaudiu, muito legal isso daí, o reconhecimento, né, de pessoas, trabalhadores que fazem o nosso dia a dia girar, sejam eles na parte do futebol, para a gente poder assistir, ter ali acompanhar, ou seja ele no nosso dia a dia, em qualquer lugar, é bom ser reconhecido por aquilo que você fez, né? E ali nós tivemos um jogo bem legal, o Vasco que tá vindo empenhado, um Vasco que tem usado bastante garotos da base, porque o técnico interino Rafael Paiva tem sido criativo, um Vasco que depois da demissão, né, do Álvaro Dias ali, tivemos ali depois o jogo contra o São Paulo, onde eles vinham desacreditados e aplica aquela goleada
que ninguém acreditou, nem mesmo os próprios torcedores ficaram em êxtase. E depois tiveram alguns jogos onde perderam, mas já foi notória a diferença de postura, de envolvimento, de conexão entre os jogadores com os jogadores que o técnico interino promoveu, seja ali o Estrela e outros jogadores. E dessa vez, novamente, tivemos um bom jogo do Vasco, uma apresentação muito boa, alinhada com a juventude e também a experiência de alguns jogadores que estão lá, o Vegete, que é muito bom, e ali tivemos primeiro de tudo ali, teve uma situação de preocupação, né, ali no segundo tempo, no finalzinho ali do primeiro tempo, que teve aquele choque, um choque muito forte de cabeça entre o René e o Rojas, um choque, nossa, muito feio. E isso daí, no mesmo momento em que o René ele se choca com o Rojas, ele cai já desacordado, abre ali o supercílio dele, muito sangue. O Rojas também precisou usar a toquinha, só que o caso do René foi um pouquinho mais grave, que ele teve que sair de ambulância, mas já tivemos o boletim já de situação que o Internacional passou. Ele foi para o hospital, passou a noite ali, a madrugada ali em observação, e está tudo bem com ele, graças a Deus, não aconteceu nada demais. E ali o René saiu para entrar um dos protagonistas desse jogo, que é o Robert Renan. Robert Renan, que já vinha sendo um bom tempo criticado, estava sendo criticado desde a época ali do Gauchão, né, por perder pênalti ou por outras apresentações, por outros jogos que ele fez ali, que ele não performou muito bem, entregou algumas bolas, algumas coisas erradas de contra-ataque. E ali já no vacilo dele, logo no comecinho, vacilando ali, o Adson ele conseguiu pegar a bola e numa jogada, bela jogada, ele partiu para cima e vai lá, abre 1-0 já no segundo tempo. E logo depois também num escanteio de cabeça o Verratti cruza, o Verratti cabeceia, e o Lincoln, que é um jogador da base ali, fazendo, acho que, não sei se é fazendo a sua estreia, mas ele marca pelo menos ali, ele faz o seu primeiro gol como profissional ali pelo Vasco. O Lincoln, que entrou no lugar do Rojas, né, que saiu no primeiro tempo ali, por causa do choque de cabeça. E teve 6 substituições porque ambas as equipes tiveram a oportunidade de usar aquela, como que fala? A substituição por concussão, né? Que tem agora aqui no Brasileirão. Caso tenha algum choque de cabeça, tenha alguma outra coisa, a equipe tem como oportunidade de realizar mais uma substituição para tirar esse jogador que está já passando pelo processo ali de concussão ou de outra coisa que teve na cabeça, choque na cabeça. E ali o Fabrício Bustos diminuiu, mas não foi ali o suficiente, e também o Internacional não demonstrou tanto empenho ali no empate, e o Vasco venceu, respira cada vez mais, vai se afastando cada vez mais ali da zona de rebaixamento, ali 2-1 pro Vasco. E no outro jogo, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, recebeu ali o Atlético Goianiense recebeu o Atlético Paranaense em sua casa, perdendo ali, abrindo o placar com o Luiz Fernando, mas ali já logo um pouquinho na sequência o Julimar empatou com assistência do Pablo, e depois, após a expulsão do Derek Freitas Ribeiro, ali no final, no segundo tempo, tem o gol de Lucas de Iorio, com assistência do Fernandinho, fazendo 2-1, vitória do Atlético. Outro jogaço que nós tivemos, que eu fiquei prestando atenção porque é um jogo interessante, que o Bahia tem jogado muito bem, e o outro lado é o Palmeiras, né? Ver o que ia dar. Palmeiras, que havia na rodada passada empatado, vamos assim dizer, heroicamente, conseguiu, saiu atrás perdendo de 2-0, empatou 2-2 e teve chance de virar, porque o Grêmio depois ele não estava mais não conseguindo segurar, né? Segurou ali um empate na garra. E ali tivemos então um empate, estava até o momento empatado. E quando se está empatado, colega, você não pode perder chance. O Bahia, ele produz bastante oportunidade, isso é verdade. Tem um meio de campo muito poderoso, com o Cauli, com o Everton Ribeiro. E ali, ele produziu ali oriundo de um passe, eu acho que do Cauli. Ele encontra ali o Jean Lucas, que fica cara a cara com o Everton e perde, faz o impossível. Teve a chance, ele parou a bola, eu acho que os zagueiros do Palmeiras devem ter parado um pouco, achando que ia ser impedimento, sei lá.
mas ele ficou muito estranho, que ele fica um espaço muito grande de tempo, é, podendo pensar no que ele vai fazer, como ele vai chutar, se ele vai avançar mais, e ele faz o que mais difícil, pega errado na bola, e não é que o Everton fez um milagre, fez uma defesa, ou que a bola passou perto, ele chuta muito longe, faz um inacreditável, e não pode perder. E ali no finalzinho ali do primeiro tempo, ele perde uma bola, e essa bola o Aníbal Moreno lança pro Estevão, que o Estevão, em velocidade, ele vai correndo pela ponta direita, ele faz um corte com a esquerda. O Estevão, que já deu para ver que ele tem como assinatura dele esse corte para a esquerda e chutinho. Esse chutinho, não tô menosprezando, mas tem esse chute de chapa muito bem, que ele coloca muito bem colocado, seja na bochecha da rede ou buscando sempre o ângulo. E ele faz muito bem isso, já vimos que é uma das assinaturas dele. O cara joga demais, ele é rápido, veloz, é o futuro da seleção brasileira para mim. Ele é o futuro junto com o Endrick, com outros jogadores mais novos que estão surgindo aí. E ele tem que estar já, porque ele tem características parecidas, vamos assim dizer, devido às proporções com o Lamine Yamal, né? Ele é também a mesma coisa, canhoto, joga pelas pontas, praticamente quase a mesma faixa etária. A diferença é que o Lamine Yamal está se enfrentando adversários muito mais qualificados, tudo bem, mas não deixa de ser algo bom pro Estevão, que também tem feito bons jogos aqui no Brasileirão. Brasileirão, querendo ou não, é um dos campeonatos mais disputados do mundo, mais difíceis, e tem bastante jogadores aqui de ótimas qualidades técnicas, muito bem também. E ele tem sobrado aqui, já deu para ver que ele tem sobrado, assim como o Neymar naquele início dele, aos 19 anos, aos 17 ele ainda não era tão bom, mas aos 19, aos 20 anos ali, 18, no começo dos 18 anos, jogando muito bem, sobrando. Para mim o ideal seria ele ficar mais um tempo aqui, mas hoje é inviável isso, né? Hoje nós já sabemos que surge uma revelação, uma estrela, um jogador promissor, os times europeus vêm logo, lançam a grana, o dinheiro, e os clubes não conseguem segurar e já vende e aos 18 anos já tem que ir embora. Então é inviável isso. Só acho que o último caso que aconteceu de um prospecto muito bom assim, ficar um bom tempo, foi o Neymar, que ficou aqui um bom tempo, foi lá pro Barcelona aos 22 ou 23 anos, se não for me engano, e já chegou já mais preparado, pronto para assumir ali e disputar a vaga, e assumiu a titularidade, foi bem. Nós já sabemos a história do Neymar no Barcelona. E ali também, no segundo tempo, o Estevão dá uma assistência de pé direito, cruzamento rasteiro na área pro Rony fazer o gol e abrir 2-0, e ainda teve a chance do Jean Lucas ali perder mais uma chance clara. O Everton faz uma bela defesa, a bola bate no peito do Everton e ele perde. No outro jogo que tivemos ali, Vitória no Barradão recebeu o Criciúma e venceu por 2-1 com gols de Alejandro e de pênalti, e Lucas Esteves com assistência de Alejandro 6 minutos depois. Tivemos ali depois o Mateuzinho jogando muito, foi um jogo bem movimentado no primeiro tempo. O Mateuzinho no finalzinho do primeiro tempo diminuindo, e depois no segundo tempo eu imaginei que seria um jogo pegado e legal igual foi o primeiro, mas aí começou a ser mais físico, mais faltoso. Ainda o Criciúma teve uma ou duas chances, uma bola na trave, mas só isso também. Depois o jogo ficou bem truncado, parado. E outro jogo legal para fechar o nosso domingo foi Botafogo 3, Atlético Mineiro em crise, em uma fase muito difícil, 0. Depois de levar várias goleadas, né? Goleada para o Vitória, goleada para o Palmeiras e a última goleada para o Flamengo, toma mais uma goleada. 3-0, querendo ou não, é goleada. Da forma como foi, o jeito como foi. Logo no início tem também um outro golaço dessa forma, de mais um canhoto ponta que vem, corta pro meio e chuta, que é o Luiz Henrique. Um golaço. Aí tem o Luiz Henrique, assombrou a defesa do Galo, tanto é que ele ia receber uma bola em profundidade, ele ia passar e ia ficar sozinho, cara a cara com o goleiro. O Igor Rabelo segura, faz a falta e é expulso, pois era o último homem, e ali já complica toda a situação do Atlético Mineiro, que já não era fácil, não é das mais fáceis. Já tem faltado já peças, lesionados, jogadores. Agora vai voltar o Arana, mas ainda assim vamos ver o que vai dar. E ainda conseguiram se segurar, manter esse 1-0 ali no primeiro tempo, mas depois no segundo tempo não conseguiram segurar. Cuiabano, num chutaço de fora da área,
faz 2-0 e no finalzinho o Savarino, na lei do ex, de fora da área também, usando, eu tenho percebido muitos times explorado essa parte do jogo, né, que é o chute de fora da área, cara. Tem que chutar de fora da área. Se você não chuta, quem arrisca não petisca. Se você não chuta, você não tem certeza. E se tem a possibilidade, o time adversário tá dando espaço, chuta de fora da área. Eu vejo muito time querendo passar, entrar na bola tocando. Tudo bem, é da hora fazer uma jogada trabalhada, mas deixa pra lá. Chuta, faz um gol. É bonito, igual teve o gol do Vitória, o segundo gol do Vitória foi jogada trabalhada, uma bela jogada. É muito bonito, mas se você tem oportunidade, usa as duas oportunidades, faz o gol, chuta, passa, entendeu? Faz tudo isso que você tem direito de fazer. E aí o Botafogo tem utilizado bastante disso daí, desse artifício, e tem se dado bem, vencendo 3-0 e aumentando mais a crise do Galo. Vamos para a tabela, assim a gente acabou a nossa rodada. A tabela ficou Flamengo com 31 em primeiro, Botafogo com 30 e Palmeiras com 30 em segundo e terceiro. O São Paulo, que subiu, está subindo, em quarto com 27, junto com o Bahia com 27. O Atlético Paranaense com 25 em sexto. Cruzeiro, Fortaleza em sétimo e oitavo, respectivamente, com 23 pontos. E os dois com um jogo a menos. Então, vencendo, podem assumir ali o lugar do Atlético Paranaense. O Red Bull Bragantino em nono com 22. Internacional em décimo com 2 jogos a menos também com 19, Juventude com um jogo a menos com 19, Atlético Mineiro com um jogo a menos em 12º com 18, o Vasco em uma bela ascensão, afastando-se bem já da zona de rebaixamento, em 13º com 17 pontos, Criciúma em 14º com 2 jogos a menos, 16 pontos, Vitória com jogo completo em 15º com 15, Cuiabá, 16º, com 14 pontos. E o Corinthians já abre ali a nossa zona de rebaixamento, em 17º, com 12 pontos. O Grêmio, em 18º, com 2 jogos a menos, com 11 pontos. Atlético Goianiense, em 19º, com 11 pontos também. E o Fluminense, na lanterna, em 20º, com 7 pontos. 4 de diferença já para o vice-lanterna. Então, aos poucos, vai se afastando ali, vai aumentando a gordurinha do lanterna pro vice. E assim nós ficamos por aqui. Agradeço a você que assistiu até aqui. Peço que se inscreva no canal, ajude, apoie aí se puder. E valeu!